não. Nós iremos ter um candidato forte, que é o Jair Bolsonaro, por causa da sua marca, sua estratégia. A chapa vai ser Sérgio Moro e o vice-presidente vai ser Joaquim Barbosa. Essa vai ser Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Poucas figuras da política brasileira contemporânea despertam tantos amores e ódio quanto ele. Os simpatizantes o chamam de mito, e nele depositam suas esperanças de salvação do Brasil e do comunismo. Já os detratores o têm como expoente máximo de uma perigosa extrema-direita, que almeja a volta do regime militar. Enquanto nós nos aproximarmos verdadeiramente da Europa, da América do Norte e da Ásia, e abandonarmos aqui o Mercosul, você pode até fazer negócio. Nós não podemos deixar de continuar importando o gás da Bolívia. Há interesse para eles. Você não pode continuar fazendo muito negócio aqui na América do Sul, mas não dessa forma. Se desprender, né? Você tem que desprender. Você, para fazer um negócio qualquer com qualquer outro país, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Geralmente a nossa política vai para o espaço. Então você tem que botar gente com a mente aberta, que vá para um estado mínimo e busque negócio com quem tem tecnologia. Em substituição ao mercado comum, acordos bilaterais. Parecem claras alusões aos caminhos escolhidos por Reino Unido no Brexit e pelos Estados Unidos por ocasião da desistência do Acordo Transpacífico e da renegociação dos termos do NAFTA. Se livrar das amarras do Mercosul, partir para o bilateralismo, como o Trump fez. Política industrial e agronegócio. A exploração de recursos minerais é objeto frequente de declarações. Bolsonaro dá sinais de flexibilização a barreiras impostas ao setor, principalmente com relação à exploração em áreas atualmente demarcadas como reservas indígenas e outras áreas, sujeita a restrições, mas também critica a exportação pura e simples das commodities. Defende, pelo contrário, uma agenda mais próxima do desenvolvimentismo, com a priorização da industrialização das mesmas em território brasileiro. Minério de ferro. Você não pode continuar exportando minério de ferro in natura. Você tem que ter uma siderúrgica, pelotizá-lo, agregar trabalho. Nós não podemos continuar exportando um navio de minério de ferro e recebendo uma canoa de aço ou uma jangada de laptop em troca disso. Nós não temos um Vale do Silício, não temos aqui como aproveitar essa massa humana maravilhosa que nós temos, que são pessoas que pesquisam, que buscam desenvolvimento. Tá? Essas pessoas, você não valoriza essas pessoas. O país que vive de tecnologia dos outros é um país fadado à escravidão, e nós somos escravos. Além de louvar frequentemente a relevância do agronegócio para a economia brasileira, Bolsonaro volta a questionar as restrições impostas ao setor por conta de políticas ambientais. Entrar aqui na questão do agronegócio de cabeça, não podemos tratar o produtor aí como bandido. A questão de reservas indígenas, área de proteção ambiental, parques nacionais, estação ecológica. Quem está de paletó e gravata vai me chamar de bandido, nunca mais vota nesse cara. Eu não posso, pensar e um dia decidir as questões do Brasil mentindo para você. Eu não posso fazer isso. Continue escolhendo esses que estão aí.
Mas isso daí tem sufocado o agronegócio. Você, não sei se porventura está assistindo esse vídeo agora aqui, né? Você vai jantar ou almoçar, isso aí você tem que ter no campo. Você não tem como desmatar. Não desmatar para você criar boi, para você plantar arroz, feijão, soja, etc. Não tem como plantar soja na cobertura do prédio e criar boi aqui no quintal. Essas questões têm que ser discutidas. Não dá para continuar nessa política ambientalista, nós estamos aí. Ela está completamente agregada a interesses internacionais. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros.
Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo.